No telhado da casa havia um ninho e a cegonha estava de pé ao lado, cuidando de seus ovos. Então o pequeno Klaus subiu no telhado do abrigo e começou a ajeitar. Quando se virou para se acomodar, ele descobriu que as janelas da casa, as janelas da casa não chegavam até o telhado do batente e que pela fresta dava para enxergar lá dentro. Na sala havia uma grande mesa posta com vinho, rosbife e peixe. A esposa do fazendeiro e o sacristão estavam sentados à mesa sozinhos. Ela estava despejando vinho na taça dele e o garfo dele estava espetado no peixe, que parecia ser seu prato favorito. Ah, se eu tivesse só um pouquinho daquilo também, pequeno Klaus pensou. Ao esticar um pouco mais o pescoço em direção à janela, entreviu um bolo enorme muito apetitoso. Jesus, mas que banquete eles tinham diante de si! Nesse momento, alguém surgiu descendo a estrada em direção à fazenda. Ora, mas se não era o próprio fazendeiro voltando para casa? Ele era um homem bom, mas tinha um preconceito muito estranho. Não suportava sacristãos. E, se por acaso encontrava um, tinha um ataque de raiva. Essa era a razão pela qual o sacristão tinha ido visitar a senhora enquanto o marido estava fora de casa. E o motivo pelo qual a esposa do fazendeiro havia lhe servido o melhor que tinha. Quando eles ouviram que o fazendeiro se aproximava, ficaram muito assustados. E a senhora pediu ao sacristão que se escondesse dentro de um grande baú que ficava no canto da sala. Ele obedeceu, mais do que depressa, pois bem conhecia os sentimentos que o fazendeiro tinha pelos sacristãos. A senhora escondeu o vinho e todas as comidas dentro do forno, pois se o marido visse tudo aquilo, certamente iria perguntar para quem tinha sido providenciado. Puxa vida, suspirou o pequeno Klaus no abrigo, enquanto observava o desaparecimento daquelas delícias todas. Tem alguém aí? O fazendeiro perguntou, olhando para o local onde o pequeno Klaus estava. O que está fazendo aí em cima? É melhor vir comigo para dentro de casa. Então, pequeno Klaus contou a ele que tinha se perdido e perguntou se poderia se abrigar ali por uma noite. Claro, respondeu o fazendeiro, mas a primeira coisa é comermos algo. A esposa os recebeu de modo muito amigável e com toda a simpatia pôs à mesa e serviu o mingau. O fazendeiro estava faminto e comeu com grande apetite. Mas pequeno Klaus não conseguia parar de pensar no rosbife, no peixe e no bolo que ele sabia que estavam escondidos no forno. Ele havia colocado a trouxa perto dos pés, debaixo da mesa. Afinal, como sabemos, estava a caminho da cidade para vender o couro do cavalo. Como ele não estava gostando nadinha do mingau, pisou na trouxa de modo que o couro rangesse. Psss! Ele fez para a sacola ao mesmo tempo que pisoteava de novo para provocar um rangido ainda mais alto. Uau, mas o que você tem aí? O fazendeiro perguntou. Ah, nada demais. É só um mágico, pequeno Klaus respondeu. Ele está dizendo que não precisamos jantar mingau porque ele fez um encanto e lotou o forno de rosbife, peixe e bolo. O quê? O fazendeiro saiu em disparada em direção ao forno e lá encontrou todas as delícias que a esposa havia escondido, mas que ele acreditou serem agradinhos que o mágico tinha preparado especialmente para os dois. A esposa não disse uma palavra, simplesmente pegou a comida e pôs diante deles na mesa e ambos fizeram uma refeição maravilhosa à base de peixe, carne e bolo. Então pequeno Klaus esfregou os pés na trouxa de novo e o rangido se repetiu. O que ele está dizendo agora? O fazendeiro quis saber. Ele disse que fez 3 garrafas de vinho surgirem no canto, ali perto do forno. Assim, a senhora foi obrigada a trazer o vinho que tinha escondido antes. E o fazendeiro
e o pequeno Klaus ficaram mais do que contentes. Será que o fazendeiro não gostaria de possuir um mágico como aquele que pequeno Klaus carregava na trouxa? Ele consegue fazer aparecer o diabo? Perguntou o fazendeiro. Eu não me importaria de vê-lo agora, visto que estou de bom humor. Consegue sim. Ele faz tudo o que eu peço. E dizendo isso, o pequeno Klaus esfregou a trouxa mais uma vez e quando o couro fez barulho, ele continuou. Você ouviu a resposta. Ele falou que o diabo é tão feio que é melhor nem ver. Ah, mas eu não tenho medo. Como ele é? Bem, ele vai se mostrar para você com a aparência de um sacristão. Não, de jeito nenhum. Você precisa saber que eu não suporto sacristãos. Por outro lado, eu vou saber que é o diabo e não um sacristão de verdade. Então não tem problema. Muita coragem está com... Não, minha coragem está com força total. Manda vir. Só que ele não deve chegar muito perto.